A doença da adicção é uma doença multifacetária, então ela tem dezenas e centenas de facetas. E muitas recaídas vêm por conta da pouca compreensão da doença e ser portador. Ele não se interessa, ele acaba não se interessando muito pelas reuniões, ele não lê, ele não procura colocar palavras e pensamentos novos na mente, ele não faz mudanças de hábito ou não desenvolve hábitos novos. Então, ele continua com o mesmo padrão de pensamento, de sentimento e de comportamento. Esse é um gatilho que certamente cria reservas na mente dele, né? E ele racionaliza, ele manipula, ele minimiza, tipo, não, isso não é bem assim, né? Comigo dessa vez vai ser diferente, né? Eu não preciso tanto disso. Então ele está sempre, de alguma forma, sabotando a própria recuperação, que ele possa até desenvolver. É algo assim, a recaída, a gente sabe que tem a questão da singularidade, que cada pessoa é uma pessoa, né? Mas o processo da doença é sempre o mesmo. Vem sempre pela sabotagem, vem sempre pelas mentiras, vem sempre pela falta de comprometimento com a própria recuperação dele, com o programa espiritual de ação, que é os 12 passos. Procuramos falar de admissão, de aceitação e de rendição, os processos da recuperação, para pelo menos no início, né, ele ter a consciência da importância de ele evitar essa primeira dose, a qualquer custo. Para isso ele precisa se dispor a buscar ajuda, a aceitar ajuda, a se comprometer com a leitura dos passos, a conhecer melhor, né, todas as ferramentas que pode não fazer com que ele pare de usar droga, mas com que ele abandone as drogas e escreva uma história nova para a vida dele. Porque um adicto, ele só consegue permanecer limpo se ele encontrar prazer de viver sem usar droga. A compreensão é a chave e liberta. Quando eu compreendo o que acontece comigo, é quando eu começo a me libertar das minhas prisões. A gente fala muito dessa importância de se denunciar a escuridão, os medos, as ansiedades, as raivas, os ressentimentos. Todo esse veneno que fica dentro contamina primeiro a ideia dele. A gente procura orientá-lo, dizer para eles que eles não são o erro, cometem erro, mas não são o erro. Quer dizer, fazer com que a mente deles possa começar, pelo menos um pouco, pensar positivamente a respeito de si mesmo. Começar a abrir uma fenda, seja ela menor que seja, né, para a autopercepção, para que eles possam se perceber, para entender que tem valores, que tem qualidade, que tem uma coisa aí maravilhosa para se viver, que é um mundo sem droga, né? É possível viver sem drogas e encontrar prazer de viver sem ela. Então a gente está sempre voltando o olhar deles para isso, através do acolhimento, do ouvido. É importante ouvi-los, é importante dar atenção a eles, é importante valorizar as pequenas conquistas que eles têm. A gente procura fazer isso nas correções de tarefa, quando eles dão respostas a respeito às perguntas. Então, quando eles conseguem um pouquinho que seja adiante, eu sinalizo para lá, né? Aprender a dar força para a solução em vez do problema. Então a gente está sempre nesse movimento de positividade, para que a mente deles, né, comece a pensar a respeito deles mesmos um pouquinho melhor. E aí começa a entrar o que a gente chama de reabilitação e em seguida o processo de recuperação. A autoestima ela começa quando eu começo a mudar a maneira de pensar em relação a mim mesmo. Porque o tamanho da decepção que os outros têm com eles é o mesmo tamanho da decepção que eles têm com eles mesmos. Se eles compreendem que não precisa mudar lá, ele precisa trabalhar cá, eles começam a perceber que eles são, como é que se diz, o agente da recuperação deles. Eles realmente são capazes de promover, né, uma nova maneira de viver. A proposta da recuperação é essa, escrever realmente uma história nova.